Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema a diferenciação entre a palavra história e memória. A lembrá-los que na última aula nós mencionamos, de acordo com as fontes históricas, nós vimos algumas considerações relacionadas ao termo arquivo. Nesse arquivo, vocês perceberam que é onde se concentra todos os documentos que dizem respeito à história da humanidade ou de um período específico. E na aula de hoje, eu mencionei para vocês, na última aula ainda, que nós faríamos uma diferenciação entre esses dois conceitos, o conceito de história e o conceito de memória. E é isso que nós faremos a partir desse instante. Antes de mais nada, necessário se faz que seja esclarecido que ainda estamos na fase de pandemia. Foi decretado estado de calamidade na nossa cidade, então é necessário que tomemos todas as precauções necessárias para que evitemos o contato. Caso realmente tenhamos que sair, é necessário que utilizemos máscaras, e o termo correto são máscaras, não apenas uma, mas duas ou mais, para evitarmos dessa forma que esse vírus se alastre e continue se perpetuando em nossa cidade, ok? Voltemos aqui ao tema da aula. Como eu já disse para vocês, nós começaremos então a fazer alguns apontamentos que se direcionam ao termo de memória e história. Vocês se lembram que, relacionado à palavra história, eu já mencionei para os senhores que a história, na verdade, ela estuda o ser humano em um determinado tempo, em um determinado espaço. Como assim, professor? Eu já me esqueci. Fácil, vamos aqui recordar. Vejam bem. Suponhamos que eu queira estudar a história de Rubiataba do ano de 1980 ao ano de 2000. Eu fiz um recorte temporal. O que isso significa, professor? Significa dizer que eu só estudarei a história nesses 20 anos, ou seja, do ano de 1980 ao ano de 2000. A maioria de vocês nem aliás, todos vocês nem nascidos eram, né? Nesse período histórico. Mas voltemos aqui. Já que eu delimitei o tempo, ou seja, do ano de 1980 ao ano de 2000, então eu estudarei apenas esses 20 anos. Ok? Estamos entendidos? Onde será feito esse estudo? Em Rubiataba. Então, tempo, 20 anos, de 1980 ao ano de 2000. Local, município de Rubiataba. Então, o que eu vou estudar? Nós, os seres humanos, como que a história foi construída nesse período histórico. Então, percebam, a história é toda vez que eu estudo o ser humano em um determinado período histórico, temporal e espacial. Ou seja, eu delimitei o tempo e o espaço. Tempo, qual ano? 1980 ao ano de 2000. Local, município de Rubiataba. Então, eu creio que tenha ficado claro para os senhores. Agora, a memória diverge dessa concepção histórica, e é isso que eu trouxe para vocês. Para ficar mais claro ainda para vocês, eu trouxe para vocês duas citações de autores, primeiro Pereira, 2011, seguido por Lodoni, 1990. E nós faremos o entendimento para que fique claro e acessível a todos. Vejam só. Sobre a memória, Lodoni evidencia a necessidade que o homem trouxe consigo desde os primórdios de preservá-la, registrando suas atividades. Ou seja, na concepção de Lodoni, o ser humano, desde quando ele começou, desde quando se tem registros históricos do ser humano, ele começou a preservar a sua memória. E essa memória, inicialmente, ela era preservada pela forma oral. Oral, eu também mencionei para vocês, que faz parte de uma fonte histórica, que muitas sociedades, na verdade, registram a sua história de forma oral, por meio também de relatos mnemônicos, ou seja, da memória. E depois, quando nós já tivemos a criação da escrita,
algumas sociedades passaram a registrá-la de forma escrita, gráfica ou de desenhos, que a partir do instante que surge a escrita, nós já vimos também que teve origem a história. A memória, assim registrada e conservada, constituiu e constitui ainda a base de toda atividade humana. A existência de um grupo social seria possível sem o registro da memória, ou seja, sem os arquivos. Aliás, a existência de um grupo social não seria possível sem o registro da memória, ou seja, dos arquivos. Por que eu estou voltando a esse tema dos arquivos que eu mencionei para vocês na última aula? Na última aula, quando nós estudamos sobre a importância do arquivo, ou seja, o arquivo concentra todos os documentos históricos que podem ser analisados por várias formas, por vários métodos. Nós vimos a história oral, nós vimos a história iconográfica, que refere-se à história de fotografias, nós vimos a história documental, que são documentos que podem ser estudados também, levando-se em conta um determinado período histórico. Nós vimos também a importância desse estudo, considerando o contexto. Então, tudo isso nós vimos na última aula. Então, esse vídeo de hoje é apenas para elucidar as possíveis dúvidas que ficaram e que não foram mencionadas na última aula. Então, voltando aqui, é impossível que nós tenhamos uma sociedade se nós não nos apegarmos aos valores da memória. Esses valores da memória, ou seja, eles estão concentrados nos arquivos. Ok, eles estão concentrados nos arquivos, professor, mas está bem semelhante ao conceito de história. Qual que é a diferença entre história e memória? Repito, embora a memória ela esteja arquivada, ela esteja direcionada, só será história a partir do instante que nós temos um indivíduo que faz uso de um método. O que é um método? É um caminho científico a ser percorrido para que se obtenha uma determinada informação. Eu vou utilizar o método da história oral, eu vou utilizar o método da história documental, eu vou utilizar o método da história iconográfica. Então, são esses métodos que eu vou trabalhar e que ajudarão a forma de observar essa história, considerando essa análise e esse ponto de vista, ok? Ainda, alunos, para que fique mais claro para vocês, vejamos agora a definição de memória de Pereira, 2011. Ele afirma da seguinte forma: a memória é a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis tanto no cérebro como em outros mecanismos artificiais, como, por exemplo, memória de um computador ou nos documentos de arquivos. É através dela que damos significado ao cotidiano. A principal diferença, alunos, entre memória e história é que a história segue um método científico e faz um recorte espaço-temporal. Já a memória, não. A memória são as informações que são armazenadas, que são arquivadas, sejam por meio de documentos, sejam por meio de imagens, sejam por meio de uma história, de relatos orais. Então, tudo isso faz parte da memória. E tudo isso precisa ser analisado de forma científica para que nós tenhamos o nascimento da história. Bom, feito então essas diferenciações entre história e memória, passemos agora à atividade sugerida, que é interessante que vocês a façam. Vejam só, alunos, essa atividade ainda tem como título os documentos de arquivo e preservação de um patrimônio 2 e traz logo de início um apontamento relacionado à Constituição Federal de 1988, a criação de uma lei que trouxe, que especificou o acesso à informação. Então, a informação no nosso território, como assim, professor? No Brasil, ela não pode ser descartada, ela tem a necessidade de ser arquivada. E, através desses arquivos, suponhamos que passe um determinado tempo,
Caso queiramos voltar para termos acesso a uma dúvida, nós recorreremos a esses documentos. E a lembrá-los que se nós quisermos produzir uma história, nós teremos que utilizar de um método científico, fazermos um recorte espaço-temporal para que dessa forma a história seja criada, seja estudada. E nós temos uma dúvida no segundo parágrafo, que diz assim: mas por que é preciso preservar o patrimônio documental? Percebam, alunos, que naquele último texto que eu trouxe para os senhores, nós batíamos muito na tecla do arquivo. E nesse texto que vocês estão diante dele agora, há uma ênfase dada ao termo documento. E esse termo documento, é perceptível que ele se torna como se fosse um armazenamento de arquivos que permite um acesso à memória de uma determinada sociedade. E essa sociedade é detentora do direito de acesso à informação. E isso nós temos a nossa própria Constituição que assegura isso a nós. Cabe à administração pública gerir e preservar o patrimônio documental para que, no momento em que os cidadãos requisitarem essas informações de acesso pessoal ou coletivo, elas estejam disponibilizadas. Então, percebam aqui, alunos, o que eu quero que vocês se atentem. Qual que é essa definição de documento? Documento, nós sabemos que faz parte de todas as fontes de informações que estão disponíveis. E esses documentos podem ser documentos físicos, escritos, palpáveis, podem ser documentos eletrônicos, arquivos de computadores, por exemplo, podem ser documentos iconográficos de imagens, e esses documentos, eles ficam aonde, alunos? Para que quando nós quisermos ter acesso a eles, nós os tenhamos. Eles ficam nos arquivos, eles ficam em museus, eles ficam em bibliotecas, eles podem ficar também vivos na memória das pessoas. E se nós quisermos fazer um estudo histórico, é necessário que nós utilizemos de um método científico para que dessa forma nós consigamos construí-la, ok? Então vejam bem, a história e a memória, elas são acessíveis e podem ser acessadas por meio de documentos de arquivos. Logo, a relação de documentos, história, memória, identifica-se a importância da preservação do patrimônio documental, avisar o acesso à informação. Hoje nós vivemos uma sociedade que busca uma constante informação, e essas informações advêm dos mais variados meios, principalmente dos meios tecnológicos. É necessário que nós, seres humanos, indivíduos, cidadãos conscientes, mantenhamos a preservação dos arquivos para que consigamos resgatar as nossas memórias, utilizando-se de métodos científicos, fazendo um recorte espaço-temporal, para que construamos uma história a partir do instante em que tivermos a necessidade. E essa necessidade, nós já vimos que ela é oriunda do nosso tempo presente. Ok? Feitas essas ponderações, então, da diferença entre história e memória, passaremos agora para a atividade. Alunos, prestem atenção aqui, por favor, que a atividade é bem tranquila de ser feita. Vejam só. Vocês, no caderno, escreverão o entendimento quanto ao termo documento. Aliás, o que é documento? Nós vimos que documentos são registros de memória. E essas memórias registradas nesses documentos podem ser escritas, podem ser de fotografias, podem ser registros eletrônicos. Então, essa é a definição de documento. Após vocês fazerem a atividade, vocês retirarão uma foto e enviarão no meu WhatsApp privado. Atividade fácil, não é mesmo? Excelente dia a todos, se cuidem, ok? Até mais, alunos!